Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Provérbios 28, versículo 14. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Deus irá falar contigo. Deus seja louvado. Hoje é dia 6 de julho de 2014 e Deus pôs no meu coração uma palavra no livro de Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 em diante. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia.
Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso eterno Deus e Pai celestial, aqui está, Senhor, a Tua palavra, Deus. Fala conosco, ó Senhor. Revela os mistérios da Tua palavra a nós, meu Deus, para que possamos compreender, meu Pai, a Tua palavra, para que possamos direcionar a nossa vida conforme a Tua vontade, ó Deus. Nos ensina, Senhor, pelo Teu bom Espírito Santo, ó Pai. Abre os olhos, Senhor, daqueles que vão ouvir a Tua palavra. Abre os olhos do Espírito, Senhor, para compreenderem a Tua palavra. Fala ao coração de cada um, Senhor, e estenda a Tua mão, Senhor, para salvar, para operar, meu Pai, na vida deste que está ouvindo a Tua palavra. Entra com providência, Senhor, nestas vidas, porque o Senhor é Deus de perto e não de longe. O Senhor é o Jeová Rafa, é o Deus que sara, Senhor. Sara, meu Pai, essas feridas, meu Pai, que tenha oprimido esta pessoa, Senhor, há tantos anos enfermo, doente, ó Deus santo e eterno. Talvez esta pessoa esteja desenganada pela medicina, Senhor, mas é o Senhor quem perdoa as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Senhor, entra com providência nesta vida, ó Deus. Envia o socorro, meu Pai, para esta alma, Senhor, e liberta, Senhor, desta opressão, Senhor, desta enfermidade, por amor do Teu santo nome. E abra, Senhor, os seus ouvidos do Espírito também, para compreender a Tua palavra, Senhor, guiada pelo Teu santo e bom Espírito. Em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, bendito para todos sempre. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Palavra abençoada do Senhor. É maravilhosa a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a boca de Deus falando conosco. Tudo que está escrito na palavra do Senhor é a vontade de Deus. É a palavra do eterno Deus. E Deus usou Moisés para escrever os 5 livros de Gênesis, o Pentateuco. São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés escreveu estes 5 livros. Escreveu 5 livros, o Pentateuco. Moisés, um caro servo do Senhor, um servo que Deus levantou para livrar o seu povo, para guiar o seu povo. Moisés, ele perscrutia, ele era como se fosse Cristo na época. Ele representava o Senhor Jesus, Moisés. Ele era a lei e os profetas. Deus usou Moisés para livrar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés era para ter morrido no rio Nilo, cheio de crocodilos. E Moisés foi guardado por Deus dentro de um cesto, um tipo de uma pequena jangada. E ali Moisés foi guardado desde criança, porque o povo de Israel estava prosperando no Egito. Ainda que escravos, o povo de Israel prosperava no Egito, crescia mais ainda, sendo oprimidos, mas vieram a crescer. E aí as crianças que nasciam, o rei deu ordem para que matassem as crianças. Só que as hebreias tinham temor a Deus,
E elas não fizeram conforme a palavra do rei, do faraó. E Moisés foi guardado, e as águas do rio Nilo os levaram direto à filha de Faraó. E ali Moisés foi criado pela filha do Faraó, até chegar à sua idade de quase 40 anos de idade. Moisés foi criado em toda a sabedoria do Egito. Moisés era um homem estudado, que tinha conhecimento, que Deus já tinha o capacitado. Porque toda a sabedoria vem do alto. Nós não temos de nós nada. Toda pessoa que tem sabedoria, a sabedoria vem de Deus. A sabedoria, como diz Tiago, que é cheia de misericórdia. A sabedoria que vem do alto é dessa forma. Mas também Deus deu a inteligência para o homem. Assim como Deus capacitou também os médicos, Deus criou a medicina. Assim, toda a sabedoria, toda a boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes. E assim Moisés foi capacitado por Deus. Moisés foi guardado por Deus e Deus o capacitou e o deu inteligência para que lá na frente, com quase 40 anos, Deus aparecesse a Moisés no deserto, numa sarça. E falou com Moisés e o chamou para livrar o seu povo de Israel que vivia oprimido. E Deus assim o fez, usando Moisés, que era um tipo de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. E fazia conforme a vontade do Senhor. Era um libertador. Mas depois, quando veio o Senhor Jesus, tudo se cumpriu em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então Deus o trouxe Moisés a guiar o seu povo de Israel. Só que Moisés já estava com os seus braços cansados. Ele tinha os braços pesados. Talvez pela enfermidade. E Moisés diz aqui o texto que ele estava com os seus braços, as suas mãos eram pesadas. Versículo 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e o outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Mas se você voltar no versículo 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rafi-Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Só que Moisés tinha as mãos cansadas, pesadas. E aí tiveram que duas pessoas ajudar Moisés, Arão e Hur. Cada um segurava de um lado. Puseram ali debaixo dele uma pedra, para que as mãos de Moisés estivessem levantadas, permanecessem levantadas, para que o povo de Israel vencesse os amalequitas. E assim foi, e Deus foi com ele. Agora, por que Moisés tinha que levantar as suas mãos para o povo de Israel vencer? Porque toda vez que Moisés fazia este gesto de levantar as mãos, ele estava em oração. E quando ele estava em oração, o povo de Israel vencia. E viram que as mãos de Moisés eram pesadas, e levantaram, colocaram pedras embaixo, para que as mãos de Moisés estivessem levantadas ao céu. Ou seja, quando você deixa de orar, a sua vida passa a se enfraquecer. E os amaleques aqui representam os inimigos, os demônios que lutam contra nós. E eles vencem o cristão que não ora.
Eles vencem todo aquele que não dedica a sua vida em oração. Agora, por que Moisés tinha que levantar as suas mãos, mesmo ele andando com Deus? Porque Deus está nos ensinando aqui que a nossa vitória ela só vem através da oração, da perseverança. É levantarmos as nossas mãos fracas, é levantarmos as nossas mãos aos céus, como diz Salomão quando edificou o templo: levantai as vossas mãos. Clamar a Deus em todo o tempo, suplicando a misericórdia do Senhor, porque a nossa luta aqui não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, é contra os demônios, contra os príncipes das trevas. E enquanto estivermos em oração, lutando contra esses espíritos malignos, venceremos. Mas se deixarmos de orar, o inimigo vence. E ele vem para cima com tudo. Ele vem para cima como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, devorar. Havia um profeta novo que Deus lhe deu ordem para que ele não parasse na casa de ninguém para comer. Só que aí apareceu um profeta velho e o enganou. E ele acabou indo na casa do profeta velho, esse profeta novo, e foi enganado. E Deus falou para que ele não parasse no caminho e nem parasse na casa de ninguém para comer pão. E ele foi. Comeu, mas quando ele foi embora, um leão o matou. E caiu do lado. Ele e o leão. O leão não o comeu, mas o matou. E estava o leão e o profeta novo. O profeta novo morto. Porque não obedeceu à voz do Senhor. E Pedro diz que o leão, o diabo, ruge, procurando quem possa tragar, devorar. E se nós não estivermos na nossa vida em oração e obediência à palavra do Senhor, ele vem e mata a vida espiritual. Ele faz a armadilha e você não percebe. Você não percebe a astúcia do inimigo. Por isso Moisés tinha que manter as suas mãos levantadas, porque estava numa guerra, lutando. E quando você está lutando, você não pode parar para observar o seu adversário. Você deve estar sempre em oração, clamando ao Senhor. O soldado ele tem que estar com a sua arma posicionada. Ele não pode olhar para a esquerda nem para a direita, ele tem que estar sempre atento ali, observando. E na posição de ataque e de defesa, para vencer o inimigo. E assim Moisés estava, com as suas mãos levantadas, ainda que com as mãos pesadas. Talvez você esteja fraco na fé, mas Deus nos mostra que é através da perseverança na oração que você vai vencer, mesmo fraco, mesmo com as mãos fracas e pesadas, mesmo sem força nos seus joelhos. Dobra os seus joelhos e clama ao Senhor, e busca a ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar. Talvez você não tenha força mais para orar. Diz lá em Lucas 18, que o nosso dever é de orar sempre e nunca desfalecer, esmurecer, desanimar, deixar de orar. É clamar ao Senhor o tempo todo. Ter uma vida diária de oração. Separar o horário para ter vida de oração com Deus. E Deus o guiou a Moisés para que levantasse as suas mãos para vencer os inimigos amalequitas. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Talvez você esteja fraco, mas você pode contar com a ajuda de alguém para te ajudar na oração, para orar com você. Como aqui tinha Arão e Hur, cada um segurou uma mão de Moisés, deram força para ele vencer. E eles venceram. Como diz a palavra de Deus, orai uns pelos outros para que sareis. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade.
Talvez você esteja fraco e a sua esposa talvez esteja fraca, mas se os dois orarem juntos, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você pode chamar também os seus filhos para orar. Uma oração em família, e Deus vai te fortalecer, e vocês vão vencer o inimigo através da oração, através de um ajudando o outro. Diz a palavra de Deus que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Orai uns pelos outros para que sareis. Quando a igreja estava firme em oração, Deus enviou um anjo para libertar Pedro, que estava preso. A igreja inteira orava, suplicava a Deus, e Deus libertou a Pedro. A chave da vitória, ouvinte, é a vida de oração. Se você não tem forças para orar sozinho, chame alguém para te ajudar na oração. Chame alguém para compartilhar com você a oração, porque a oração da fé pode muito em seus efeitos. A oração pode mudar a sua vida. A oração pode fazer você vencer e vai fazer você vencer o seu inimigo. Vai fazer com que nós vençamos os nossos inimigos. Os demônios, principados e potestades que atormentam aqueles que estão fracos na fé. A chave da vitória é a vida de oração. É clamar ao Senhor. É buscar a Deus. E aqui diz que Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda e outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Quando alguém está orando com você, você se torna firme. Deus te fortalece. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz o Senhor Jesus. Peça para que alguém venha te ajudar em oração. Peça para a igreja ajudar você em oração. Por isso que é necessário você estar na casa do Senhor. Por isso é necessário você contar com os membros do corpo de Cristo. Porque ninguém vence na vida sozinho. Mas tem que estar ligado na videira que é o Senhor Jesus. Tem que estar na casa de Deus. Todos nós somos os membros do corpo de Cristo. Paulo diz que o dedo não é igual ao braço. E nem o braço é igual à mão. Todas as partes do nosso corpo representam o corpo de Cristo Jesus, representa a igreja do Senhor Jesus. E Jesus é a cabeça da igreja. E lá dentro existe a mão, o dedo, o braço, todo o corpo. E cada parte do corpo é importante diante do Senhor. Cada parte do corpo, quando se unem, se torna um corpo só. E Cristo a cabeça da igreja. E você deve estar na casa do Senhor. Você deve ter alguém que possa te ajudar em oração, para que você não venha a perder as batalhas para o adversário. Deus quer te fazer vencedor. E aqui nos mostra pela palavra de Deus que a oração unida, a igreja unida, você pedindo ajuda de outra pessoa em oração, se unindo em oração, como a igreja em Atos, se reuniam 120 pessoas no cenáculo e buscavam a Deus, estavam fervorosos no Senhor, e buscavam a Deus, clamavam ao Senhor, e Deus os encheu do Espírito Santo. Deus os encheu, porque perseveraram na oração, perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, e Deus os encheu do Espírito Santo de Deus. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E aqui fazia 3 dobras. Moisés no meio, Arão de um lado, Hur do outro, um segurando num braço, outro segurando no outro braço, e as mãos de Moisés levantadas aos céus. E Deus é que estava pelejando contra os inimigos, os amaleques. E Deus falou para escrever como memória para Josué as vitórias que Deus daria sobre os inimigos. E esse Amaleque hoje representa os demônios, os principados e potestades. Quando estamos com a nossa vida em oração, buscando o Senhor constantemente, a vitória Deus nos dará. A vitória Deus dará. Pode ter certeza disso. Clamando ao Senhor, suplicando a sua graça. E Deus nos ajuda.
até chegar do outro lado, a passar a romper as barreiras, a romper as dificuldades, a vencer os obstáculos que vêm sobre nós, a avançar para o alvo, para Cristo Jesus, a deixar as coisas que para trás ficam e continuar marchando rumo a Canaã, a Jerusalém celestial, até chegar aquele dia que o Senhor Jesus nos arrebatará deste mundo e nos dará a vida eterna nos céus. Isso que Deus quer de nós é pessoas valentes, lutadores que estão em oração constantemente, que estão buscando ao Senhor com as suas mãos fracas, mas mesmo assim clamando ao Senhor, com seus joelhos fracos, talvez até com artrose, com artrite, mas Deus quer ver o seu esforço de se curvar diante dele, de se humilhar diante do Todo-Poderoso e que ele vai te exaltar lá na frente. Ele quer ver o seu esforço. Assim como ele viu o esforço que fizeram por Moisés, Deus viu o esforço deles de lutar, mesmo Moisés estando com as suas mãos pesadas. Um ajudou do lado, o outro ajudou do outro, e Deus os abençoou. É isso que Deus quer de nós. É a união do corpo de Cristo Jesus. É a união da igreja do Senhor. É a força que o cordão de 3 dobras tem. É orar uns pelos outros para que sareis. É ajudar o seu irmão, a sua irmã que está fraca na fé. Levai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo Jesus. É ajudar os que estão fracos. É suportar o fraco. É interceder por aquele que está fraco na fé. Você que está forte, interceda, ajude o seu irmão mais fraco. Fortaleça esta pessoa em oração. Ajuda esta pessoa em oração e Deus te recompensará. Porque Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. E Deus mudará a sorte desta pessoa também que está fraca hoje. Se você continuar ajudando esta pessoa, intercedendo por ela, ajudar esta pessoa a caminhar. Seja como Felipe, que ajudou o eunuco. Ele ajudou o eunuco a esclarecer as escrituras onde ele estava lendo Isaías 53. E o eunuco foi esclarecido por Filipe. E ali ele foi batizado depois de algum tempo, no mesmo dia. E Deus salvou o eunuco, ele compreendeu a palavra do Senhor. E depois Deus arrebatou a Filipe em outro lugar para continuar evangelizando. E assim Deus quer contar com você também. Deus quer contar também com as obras que você tem para fazer aqui nesta terra, a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a ajudar esta pessoa que está fraca, talvez mora até do seu lado, talvez mora até dentro da sua própria casa. E se você ajudar esta pessoa em oração, e se você levantar a sua mão, ajudar esta pessoa a levantar a sua mão, Deus te recompensará e a família toda vencerá os inimigos. A família toda. Talvez você tenha alguém que está no hospital enfermo. E se você ajudar esta pessoa em oração, ajudar esta pessoa, Deus abençoará também toda a sua casa. Porque aqui foi abençoado o povo de Israel. Eram 3 pessoas que estavam ali clamando a Deus. E Deus deu vitória para o povo de Israel. Assim Deus quer dar vitória também para a sua casa. Enquanto tiver alguém que esteja disposto a lutar, como tinha aqui Arão e Hur, ajudar Moisés que estava com as suas mãos fracas, pesadas, enquanto você estiver disposto ou disposta a lutar pela sua família, a lutar por esta pessoa que está fraca, a clamar, a dobrar os teus joelhos. Talvez você não pode fazer nada que a sua carne está limitada, mas o sobrenatural é Deus quem fará na sua vida. Mas Deus quer ver os teus joelhos dobrados no chão. Deus quer ver os teus joelhos dobrados no chão, clamando ao Deus vivo, intercedendo por esta pessoa, lutando por esta pessoa em oração, clamando ao Deus dos céus. E Deus entrará na sua vida e vai mudar esta situação que está na sua casa hoje. Talvez a sua casa esteja já dividida, talvez a sua casa esteja com uma tempestade tão grande que você não vê saída na sua vida, mas através dos teus joelhos no chão, fazendo como fizeram Arão e Hur aqui ajudando a Moisés, ajuda a tua família que está perecendo, e Deus vai entrar com providência na tua casa e vai enviar o socorro na tua vida e vai enviar os teus anjos para te socorrer. Ó Deus amado, creia nesta palavra, ouvinte, creia nesta palavra, porque
Deus é por nós, e quem será contra nós? Aquele que se une com o Senhor Jesus Cristo, ele vence todas as barreiras, ele vence todos os levantes do inimigo, ainda que venha sobre você. Mas se a casa estiver edificada sobre a rocha, pode vir as chuvas, pode vir os ventos fortes contra aquela casa, mas não cairá, porque está edificada sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e você não vai cair se você estiver edificado com o Senhor Jesus. Você não cairá, ainda que caia o justo 7 vezes, não ficará prostrado. O Senhor te levantará, o Senhor te levantará, o Senhor te levantará sobre esta terra, como ele levantou a Moisés, que estava com as suas mãos pesadas. Deus pôs 2 servos dele ali para levantar as mãos de Moisés, e ele vai levantar a sua vida também. Deus vai te levantar. Deus é fiel, Deus é 3 vezes santo. Os serafins cobrem os seus rostos com as suas asas diante do Deus vivo. Eles cobrem os seus rostos com as asas diante da santidade de Deus. E nos céus eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Louve ao Senhor. Faça como Paulo e Silas na prisão. Foram açoitados, chicoteados. Mas Paulo e Silas louvaram a Deus à meia-noite. E Deus fez com que as cadeias, as correntes, caíssem ao chão. E Deus libertou Paulo e Silas daquela prisão. Ore a Deus. Clame ao Senhor. Deus é Deus de perto. Ele conhece toda a tua estrutura. Ele te formou no ventre da tua mãe. Ele que te fez no ventre da tua mãe. Você ainda nem tinha nascido, e toda a tua história está escrita no livro do Senhor. Ele te conhece. Ele conheceu esse vermezinho. Ele conheceu este embriãozinho antes de se fecundar no útero da sua mãe. Ele te conhece, e ele te exaltará sobre esta terra. Ele te guiará a passos verdejantes. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. Deus te guardará como ele guardou a Moisés naquele cesto, naquela jangada pequena. Ele te guardará do mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Deus é fiel. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? O braço do Senhor é forte. Deus é forte. Deus corta o arco, e quebra a lança. Despedaça o jugo do inimigo. Deus é forte e poderoso. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E Deus pode enviar alguém para te ajudar, ouvinte. Meu irmão, minha irmã, Deus pode enviar alguém para te ajudar. Assim como ele enviou 2 pessoas para ajudar Moisés. Moisés estava no monte. Moisés subiu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. A vara de Deus estava com Moisés. Sabe qual é a vara de Deus, ouvinte? É a palavra de Deus. Ela está com você? A palavra do Senhor está contigo? Deus estará contigo, porque Ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Quando você está com a palavra de Deus, ainda que caia, não ficará prostrado. Ainda que você não tenha força, Deus enviará a força. Deus enviará ajuda. Ainda que você não consiga nem levantar os seus braços, ainda que você não consiga nem dobrar os seus joelhos, talvez todo enfermo, com a coluna, joelhos, com artrose, enfermo, faça como o rei Ezequias. Vire para a parede e ore ao Senhor. Não cesse de orar a Deus. Se você não consegue pôr o teu joelho no chão, ora pelo menos para a parede. Levante a sua mão se você puder, mas clame ao Senhor.
Peça a ajuda de alguém. Enquanto os braços de Moisés eram erguidos, o povo de Israel prevalecia e os inimigos eram vencidos. Os inimigos perderam a batalha. Até o pôr do sol, os braços de Moisés eram erguidos, levantados em rumo aos céus, clamando ao Senhor, e Deus era com eles. E Deus foi com o povo de Israel e os abençoou sobre os inimigos. Talvez o seu inimigo seja as contas que nunca terminam na sua vida. Mas se você gastar tempo com Deus, e se você se humilhar diante do Senhor, levantar as suas mãos aos céus e suplicar: Senhor, me ajude. Senhor, me ajuda, meu Pai, ajuda a minha vida, Senhor. Não consigo mais, não consigo pagar essas contas. Eu não consigo dinheiro para pagar as dívidas. Se você, ao invés de ficar correndo de um lado para o outro, preocupado com tantas coisas nessa vida, você gastar tempo se humilhando diante do Senhor, levantando as suas mãos aos céus, contando com a ajuda da igreja, contando com a ajuda de alguém que pode interceder por você, Deus vai abrir as portas para você e você vai conseguir pagar essas dívidas que estão atrasadas. Talvez você se encontre doente e não consegue nada na sua vida resolver esse problema. Talvez não tenha nem dinheiro para pagar uma cirurgia. Se você se humilhar diante do Senhor e clamar a Deus e esforçar em oração, porque aqui foi um esforço da parte de Moisés. Ajudaram Moisés a levantar as suas mãos. Ajudaram Moisés. E isso que Deus quer ver de você, o esforço. É você ajudar aquele que está fraco também na fé. É você fazer do fundo do teu coração por aquela pessoa que você faria por ti. Como diz o Senhor Jesus: assim como os homens querem que vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei e os profetas. É fazer, é amar o próximo como a ti mesmo. Talvez você bateu em tantas portas, mas diz a palavra de Deus que aquele que atende ao necessitado, ao Senhor empresta. E se você colocar Deus acima de todas as coisas, Ele pode mudar a sua situação. Ele pode abrir as portas na sua vida. Ele pode te ajudar até mesmo a pagar a cirurgia que você necessita. Mas Ele quer ver você clamando a Ele. Assim como Moisés levantava as suas mãos, cada um ajudou de um lado. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você chamar a tua família para orar, para suplicar a Deus, Deus vai dar a saída na tua vida, você pode ter certeza. Se você está com a vara de Arão, a vara de Moisés, que é a palavra de Deus, se você estiver conforme a vontade de Deus, praticando a palavra do Senhor na tua vida, Deus vai te ajudar a vencer essa situação difícil que você passa hoje. Você orando com a tua família, intercedendo ali, clamando ao Senhor. E Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai fazer com que vocês venham a vencer os inimigos que se levantar contra ti. E Deus pode mudar toda essa situação na tua vida. Havia uma viúva que estava indo sepultar o seu filho. A viúva de Naim. Já tinha perdido o marido e agora indo enterrar o seu filho. Mas diz que o Senhor Jesus apareceu ali e tocou no caixão do defunto. E aquele rapaz foi ressuscitado. E Jesus o ressuscitou e deu a sua mãe. O que Deus não pode fazer por você? O impossível, ouvinte, Deus faz. Mas Ele quer ver o nosso esforço. Deus, Ele trabalha conforme o nosso esforço. Aquele que muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus quer que você se esforce, que você faça o máximo que você puder, porque o impossível Deus fará. Moisés já tinha as mãos pesadas, mas Moisés não deixou de levantar as suas mãos, ainda que com a ajuda que ele teve, de Arão e Hur. Moisés levantou as suas mãos, um de uma banda e outro de outra. E as suas mãos ficaram levantadas aos céus, em sinal de humilhação, em sinal de clamor a Deus. E eles clamaram ao Senhor,
E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio de espada. E aí, enquanto eles estavam intercedendo, Josué estava acabando com os inimigos na espada. Enquanto você estiver intercedendo em oração, Deus já está trabalhando na sua vida. Deus enviará os anjos para socorrer, para te dar vitória, para abrir os caminhos na sua vida que estão fechados. Deus vai enviar os anjos para lutar contra os inimigos que se opõem na tua frente, como Deus enviou o arcanjo Gabriel, para trazer a mensagem para Daniel. Daniel estava 21 dias em jejum e oração, clamando ao Senhor. E Deus enviou o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel. Mesmo que o anjo Gabriel não conseguia chegar até Daniel, aí Deus enviou o arcanjo Miguel, pelejou contra o príncipe da Pérsia, pelejou contra Satanás. E daí o arcanjo Miguel voltou, depois de dar a vitória, de abrir o caminho para Gabriel passar. E o anjo Gabriel veio e trouxe a notícia para Daniel. Daniel, homem muito amado pelo Senhor, eu vim por causa das suas palavras. Desde o primeiro dia, Daniel, em que aplicaste o teu coração a compreender e a te humilhar perante o teu Deus. Eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Porque Daniel estava orando. Porque Daniel já fazia 21 dias que tinha deixado tudo para dedicar-se à oração. 21 dias em jejum e oração, clamando ao Senhor. Ele disse que manjar desejável ele não comeu. Ele deixou as coisas boas deste mundo para se dedicar à oração e comeu apenas legumes. Ele surrou a sua carne. Ele deu as coisas que a sua carne não gostava. Ele deixou de comer as coisas que a carne se satisfaz. Ele fez um jejum e buscou a Deus de todo o coração. E Deus abriu os seus caminhos e enviou o arcanjo Gabriel e trouxe-lhe a boa nova. Porque Daniel perseverou, e aqui Moisés perseverou, ainda que com as mãos pesadas. E Deus enviou socorro porque Moisés se esforçou. Moisés estava com a vara de Deus, com a palavra de Deus na sua mão. Moisés foi no monte, no cume do outeiro. É na presença de Deus, ouvinte. É quando você se dispõe a buscar a Deus, ainda que sem forças, ainda que sem vontade de orar, mas se você se esforçar, Deus vai intervir na sua vida, Ele vai interferir na sua vida. Ele vai fazer o impossível que Ele pode fazer na tua vida. Ele vai te ajudar, assim como Ele ajudou o povo de Israel. Enquanto eles estavam com as suas mãos levantadas, Moisés com as suas mãos levantadas, Josué estava lá guerreando contra os amalequitas e vencendo-os à espada. E vencendo a espada. No versículo 14 diz: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Deus falou para Moisés para escrever este relato num livro para a memória. E relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Deus vai riscar a memória dos inimigos de debaixo do céu. Porque contra Jacó não vale encantamento. Contra a igreja do Senhor, diabo nenhum pode vencer. Quando você está orando, ouvinte, ainda que com lutas na oração, mas trava esse combate, não desista, não esmureça na fé, persevere na oração, e Deus vai te dar a saída na sua vida. Deus vai te dar a saída. Ainda que com artrite, com artrose, com as suas mãos desconjuntadas, com os seus joelhos trôpegos e cansado e oprimido, mas quando você se dedicar à oração, a buscar o Senhor de todo o seu coração, Deus vai enviar a saída na sua vida e vai enviar os anjos para pelejar contra os inimigos, porque a peleja não é tua, é do Senhor. Não tereis vós que pelejar, Deus pelejará por ti. Deus lutará por ti contra os inimigos. Mas a sua arma da luta é joelhos no chão, é oração. E as demais coisas Deus é que fará na tua vida. Quando você passar a clamar ao Senhor, quando você reunir com a tua família em oração, quando você se unir com a tua esposa em oração, quando você se unir com os irmãos, com as irmãs em oração, e perseverar, e clamar ao Senhor, e pedir ajuda se você não tem força, para alguém orar por você, interceder pela tua vida.
O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Você sairá mais fortalecido, porque Deus enviará o socorro na tua vida. Talvez hoje você esteja fraco na fé. Deus quer te fazer forte. Diga ao fraco: sou forte, diz o Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, mas a resposta certa vem do Senhor, do Deus que fez os céus e a terra. Não vacilará os teus pés. O Deus que fez os céus e a terra não dorme e não tosqueneja. É Deus quem peleja por nós. É Deus que te dará o escape. Quando tudo estiver perdido na sua vida, lembre-se: Deus não dorme e nem tosqueneja. Deus, Ele é fiel. Os olhos do Senhor estão em toda a parte. Deus, Ele nos observa do céu. Ele contempla os maus e os bons, mas os olhos do Senhor estão sobre os justos. A oração do justo é agradável ao Senhor. É um incenso suave a Deus. A oração é recebida no céu como incenso a Deus. As suas lágrimas não caem no chão em vão. Deus a recolhe. Deus envia um odre, e o anjo traz o odre para acolher as tuas lágrimas e levar diante dele como incenso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus, Ele quer ver você clamar como Jonas clamou do ventre do peixe. Jonas clamou a Deus lá do fundo do inferno, como ele diz. E ele clamou ao Senhor de todo o seu coração. E Deus fez com que o peixe vomitasse a Jonas na praia, na areia, com segurança. E assim Deus quer fazer na sua vida. Deus é o Deus de perto e não de longe. Deus é todo poderoso. Deus é o grandioso, é o eu sou. Jesus Cristo te ama, ouvinte. Não se deixe entregar. Não se entregue ao fracasso e nem à derrota. Lembre-se, é Deus quem peleja por ti. Não se enfraqueça. Na luta contra o pecado, não resistisse até o sangue. Resista até o sangue lutando contra o pecado. Não deixe o pecado vencer a sua vida. Não deixe o mal vencer a tua vida, mas vença o mal com o bem. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Não atentando nós para as coisas que vemos, mas para as coisas que não vemos. Deus, Ele está nos observando, e nós vivemos pela fé, não por vista. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé, pela certeza de que Deus está em tua vida. Não se desespere. Quando passares pelas águas, ela não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Contra Jacó não vale encantamento. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não tenha medo do espanto noturno, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus livrou o seu povo de Israel do Egito, da escravidão que ali eles viviam. Deus lhe deu maná, Deus lhe deu a carne, o alimento, Deus lhe deu a água, as coisas necessárias para a vida. Como Deus não te dará as coisas se Ele não poupou o seu único filho? Como não nos dará com Ele todas as coisas? Tudo posso naquele que nos fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece, ouvinte. Jesus é quem nos fortalece. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é a água viva. Jesus é o tudo na nossa vida. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Vire as costas para este mundo e passa a andar com o Senhor Jesus. E você vai ver Deus agir na sua vida. E Deus vai transformar a sua vida. Deus vai fazer a sua vida ser transformada, restaurada. Deus é maravilhoso. Não se desespere. Creia no Senhor. Talvez você esteja preocupado com esta enfermidade. Acha que ela vai te levar à morte. Você acha que essa enfermidade vai acabar com a sua vida. Clame a Deus. Dobre os teus joelhos diante do Senhor.
Levante as tuas mãos fracas para os céus e clame ao Senhor. Clame a Deus, porque o filho da viúva de Naim já havia morrido e Deus o ressuscitou. Tabita também já havia morrido e Deus a ressuscitou. Lázaro 4 dias morto e Deus o ressuscitou. Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Talvez você ache que essa situação na sua vida está morta, que não tem mais saída para você. Deus é a saída. Deus é a saída. O rei Ezequias também tinha uma doença mortal, mas Deus se compadeceu do rei Ezequias e usou uma pasta de figos para curar a sua chaga. Deus curou o rei Ezequias e lhe deu 15 anos de vida a mais. Deus curou a vida de Jó, que estava enfermo, do alto da cabeça à planta dos pés. Deus curou a Jó. Deus o libertou, ouvinte. E Jó aprendeu muito nas provações. E Jó conheceu a Deus nas provações. Porque até então, Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele diz no final que hoje os olhos dele veem a Deus. Veem como Ele é mesmo. Os seus olhos o veem. E Jó conheceu a Deus. Passando pelas provações, Jó teve experiência com Deus. É nas provações que você vai ver o poder de Deus. É nas provações que você vai ver Deus agir na sua vida, ouvinte. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é maravilhoso. Ele te ama. E Ele vai te ajudar a vencer os obstáculos da vida. Não se desespere. Não desespere da sua vida, como Paulo diz para o carcereiro. Não faças isso. Não tire a sua vida. Deus vai te ajudar. E o carcereiro perguntou para Paulo: como é que eu faço para ser salvo, Paulo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus, ouvinte, que Ele vai abrir um caminho para você passar. Ele vai te dar o escape. Ele vai te ajudar a vencer as ciladas do inimigo. Ele vai te ajudar. Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Não perca o ânimo. Esforça-te e Ele te ajudará. Esforça-te e Ele te ajudará. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com a prática das boas obras. Não se desespere. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Seja humilde. Jesus, mesmo sendo afrontado, Ele não revidava. Ele suportava as aflições, as afrontas. Jesus foi como um cordeiro para o matadouro. Ele não abriu a sua boca. Ele foi chicoteado. Ele foi esmurrado. Ele foi cuspido. Mas Jesus não abriu a sua boca. Jesus foi até o fim. Cumpriu a vontade do Pai que está nos céus. Cumpra também, ouvinte, a vontade do Pai que está nos céus. E Deus vai te ajudar. E Deus vai abençoar a tua vida aqui nesta terra. Não se desespere. Não perca o ânimo. Confie em Deus. Ele sustenta a terra na palma da sua mão. Como Ele não sustentará também a sua vida? Quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, Deus os visitava no jardim do Éden. À tarde Ele estava lá e visitava eles. Deus estava ali. Deus quer andar com você também. Seja santo, seja santa, e Deus andará contigo. O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas se você deixar o pecado e passar a ter uma vida de santidade, você vai agradar a Deus. E nós seremos mais do que vencedores. Aí contra Jacó não vale encantamento. Receba esta palavra no teu coração. Mesmo que você não tenha forças para orar, mas faça do máximo que você puder para estar diante de Deus em oração. Oremos a Deus. Senhor, grande Deus e Pai, nós aprendemos mais uma vez, meu Pai, com a Tua palavra, que mesmo na fraqueza, Senhor, como diz aos Hebreus, capítulo 11, nos Heróis da Fé, que da fraqueza tiraram força. A fraqueza, Senhor, mesmo estando fraco, o Senhor diz: diga o fraco, sou forte. Ó Senhor, é na fraqueza. Paulo diz: muito mais me gloriarei na fraqueza, nas injúrias, por amor de Cristo Jesus, porque quando estou fraco, aí que estou forte. Quando você está fraco na sua carne, quando você é humilde, está na humilhação, Deus se faz forte na sua vida. Aí se cumpre a palavra de João Batista, que Ele cresça e eu diminua. Que Jesus cresça na tua vida, ouvinte, e que você venha a diminuir.
Quando você está fraco, você é forte. Quando você está sem força, Deus é a tua força. Ó Senhor Deus, abençoa a vida de cada um, Pai, que ouviu a tua palavra e que está orando comigo, Deus. Senhor, transforma estas vidas, Pai. Senhor, abençoa estas vidas, Pai. Dá força para este que está fraco, meu Deus, como o Senhor ajudou a Moisés. O Senhor enviou Arão e Hur. Envia, meu Pai, os teus anjos para ajudar esta pessoa que está fraca, Senhor, que está com as suas mãos pesadas como Moisés. Ó Deus, envia o socorro, Pai. Envia a provisão, Pai Santo. Ajuda, meu Deus, esta pessoa, Senhor, por amor do teu nome, Pai. Ó Deus de Israel, somos ovelhas do teu pasto, ó Senhor. Ajuda, meu Pai, este povo que está fraco, Senhor. Ajuda em oração, meu Pai. Ajuda esta pessoa a ser levantada na oração, Senhor. Envia o teu socorro, meu Deus, a estas vidas, por amor do teu nome, Senhor. Envia a provisão, meu Pai, a estas vidas. Envia, meu Deus, o socorro, porque tu és o socorro presente na hora da angústia, Pai. Envia, meu Pai, ajuda a todos que ouviram a tua palavra, aqueles que pedem oração, meu Pai, na internet. Abençoa a vida de cada um, Senhor, por amor do teu santo nome. Abençoa, meu Deus, todos que vão ouvir esta mensagem e os leva, Senhor, a tua palavra. E os leva, Senhor, à tua casa. E os faz, meu Deus, homens e mulheres de oração. Fortaleça eles na fé, meu Deus, por amor do teu santo nome. Livra todos do mal, Senhor. Eu não, como o Senhor Jesus disse, não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Livra do mal, Senhor, e dá força, e faz forte a estes que estão cansados. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor
explicar